Vocês gostam de vídeo de lista? Que bom, porque tem duas listas hoje. E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Diário de Anarquis voltando outra vez com mais um vídeo de lista. A lista que eu quero trazer hoje é, como vocês já devem ter lido no título do vídeo, é as melhores leituras de 2020. E eu fiz duas listas para trazer de forma simultânea. Uma lista de 5 livros nacionais e outra lista de 5 livros gringos. Isso porque eu li muita coisa nacional, acredito que até mais do que coisas estrangeiras. Resolvi fazer duas listas com os 5 preferidos e eu vou trazendo os 2 quintos lugares, depois os 2 quartos e por aí vai até chegar nos 2 primeiros. É só uma lista baseada em gosto pessoal, nas leituras que mais me empolgaram, as que mais corresponderam também à minha empolgação ou que me surpreenderam. E também, é claro, de eu ter lido esse ano. A primeira lista que eu vou começar é a lista de livros estrangeiros. E em quinto lugar, Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Não sei se é assim que se escreve. É um livro clássico, me agradou bastante, não só pela história, mas também pela forma como a história é escrita. Né? Ela conta a história do Charlie Gordon, que tem problemas cognitivos, né? E acaba recebendo uma chance através de uma cirurgia que promete reverter essa situação. Tudo isso é contado do ponto de vista do próprio Charlie. A gente acompanha essa evolução do quadro dele através da escrita dele. Não só do conteúdo que ele relata, mas a forma como ele escreve. Primeiro escreve bastante errado, com um pensamento bastante ingênuo, depois ele vai ganhando inteligência e a história se desenvolve a partir daí, né? A gente consegue ver coisas como a necessidade da inteligência emocional, né? De tu ter um preparo emocional e que a inteligência não resolve todos os problemas, né? E também fala muito sobre preconceito, né? Sobre alteridade, né? A gente acaba vendo o mundo pelos olhos do Charlie, né? E também é aquele livro que no final promete arrancar aquela lagrimazinha assim no fim do olho, sabe? Aquela coceirinha que dá no cantinho do olho. Não é garantido, mas com certeza o livro traz emoções fortes. Agora, o quinto lugar brasileiro, o quinto lugar brazuca, é para uma coletânea que eu li no início do ano passado, que é Cyberpunk, da coletânea Draco, né? Da editora Draco, que estava trazendo várias coleções, vários livros com contos de outras vertentes, com outras vertentes punk, né? Steampunk, dieselpunk, e finalmente chegou no Cyberpunk, que é a que eu considero mais legal, né? Que é o subgênero da ficção científica que mais me atrai, né? E eu gostei bastante que os contos cyberpunks aqui são bastante brasileiros, né? Buscaram trazer uma visão bem brasileira do subgênero, e isso me fez devorar a leitura. E tem contos muito bons. O conto mais fraco da coleção ainda é muito bom. Eu gostei bastante dessa coleção e com certeza já é uma das minhas favoritas. E o número 4, gringo, é A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Um livro bem diferente dos assuntos que ela costuma abordar, né? Ela trouxe temas mais comuns, né, na época da New Wave, né? Ela trouxe a história do George Orwell. Ele tem um poder de moldar a realidade conforme os sonhos dele. E a Ursula Le Guin, ela explora muito bem as consequências, né, desse poder, né?
Inclusive, é muito comum a gente abordar a ganância quando se tem um poder tão forte quanto esse, né? Mas ela não faz isso com o próprio George Orwell. Para ele, esse poder é uma maldição, é algo ruim que ele quer se livrar, enquanto o médico dele quer usar esse poder para benefício próprio, quer controlar isso. Então, o livro ele tem essa celeuma para resolver, né? E ela faz isso explorando muito bem a forma como ela conduz. Bem, quem já leu sabe que ela domina a escrita como poucos autores dentro da ficção científica. Para mim, é a que melhor escreve, se não uma das. E A Curva do Sonho acabou me surpreendendo, mesmo dentro da qualidade da Ursula Le Guin. Gostei muito de ler essa obra. E o número 4 brasileiro é um livro que já teve vídeo próprio e já entrou em outra lista aqui no canal, que é o Back in the USSR, do Fábio Fernandes. Para resumir, um livro de história alternativa com o protagonista que é o John Lennon, que vive em um mundo em que as pessoas elas podem ser ressuscitadas, e tudo isso é tratado de uma maneira muito leve, apesar de não poupar cenas, né? Ele é um thriller de espionagem, é uma leitura ágil, agradável, que a gente lê passando muito rápido, mas nem por isso é uma obra rasa, né? Não é uma obra não é uma leitura de praia, ela tem profundidade também, mas o Fábio Fernandes consegue escrever assuntos com conceitos que não são muito fáceis, mas ele consegue fazer tudo isso de uma forma muito ágil, muito gostosa de ler, e principalmente os diálogos. Os diálogos são sensacionais nesse livro. Bem, o terceiro lugar gringo é o Conto da Aia, da Margaret Atwood, que me surpreendeu bastante. Eu tinha visto a série antes de ler o livro, né? E a série, ela tem o fundo distópico, mas ela segue uma linha de espionagem, né? De você não saber o que encontrar em cada canto, né? A gente acompanha a Offred, que é a protagonista, tentando sobreviver naquele mundo, mas tentando fazer algo, né? A versão do livro, ela tem um ritmo completamente diferente, né? Ela trabalha muito com as limitações da própria Offred. A gente conhece esse mundo pelos olhos da Offred, porque é um relato dela, e a gente vê principalmente pelo que ela não consegue ver. A leitura dela é lenta, é uma leitura lenta, ela não tem a ação eletrizante que a série passa, mas ela é muito detalhista. Ela consegue pegar muito, ela trabalha muito com a visão periférica, né? Que ela não consegue ter por causa daquele chapéu, muitas vezes por causa daquele chapéu que ela usa a intuição, né? E a sensibilidade que ela se obriga a ter, porque a visão de mundo dela é limitada por imposição, né? Mas a gente vê o turbilhão de emoções dentro dela, e também, né, tem essa coisa em comum com a série dela tentar se virar com o que tem, né? E é um clássico, né, de estudar distopias, né? E com certeza merece a lida, mas segurando aquela expectativa, né? Quando a gente lê o livro, a gente tem que saber que não vai estar lendo um thriller, né? E sim um livro que trabalha de outra forma o assunto, né? O número 3 brasileiro é uma coleção de contos que já foi publicada há algum tempo, e eu considero, se não a melhor, uma das melhores coleções de contos já sequer lançadas no Brasil, que é Fábulas do Tempo e da Eternidade, da Christina Laissaitz, que eu li, espero que eu tenha falado o nome dela certo, que eu li em e-book, que não está mais aqui porque foi por sistema de empréstimo, né? E valeu muito a pena.
eu achei muito interessante como ela consegue abordar o assunto, o tempo, né, de uma forma sem apelar para viagem no tempo, né? Ela aborda o tempo de uma forma mais filosófica, né? Com alguns contos que têm ligações entre si, mas que funcionam muito bem sozinhos, né? E ao mesmo tempo ela consegue abordar o tempo e também a eternidade, a morte, a imortalidade, de formas muito criativas. Tem viagem no tempo? Tem, mas não é aquela viagem do tempo tradicional. Ela aborda de uma outra maneira. Eu gostei que ela não usa saídas fáceis e ao mesmo tempo consegue trazer contos com reflexões muito bacanas e também não tão pesado quanto a gente poderia imaginar. O segundo lugar de livros gringos foi o meu projeto Tijolão do ano de 2020, né? Que é o projeto Tijolão. É como eu chamo o hábito que eu me programo de escolher um livro tijolão, um livro grande, grosso, para começar o ano, né? Foi para ser a primeira leitura do ano, ser sempre um livro grande que a gente costuma ir deixando para depois. Eu separo um tijolão e começo o ano, a primeira leitura que eu começo no ano é o projeto Tijolão, que foi Duna, do Frank Herbert, que clássico, né? Tem uma criação de mundo sensacional. Frank Herbert trabalha bem cadenciado a construção desse mundo, né? Não tem pressa de chegar a Duna. Consegue dar aquele ar épico e de grandeza, não só na história, mas também no início de cada capítulo, que tem uma citação escrita mostrando que a história é importante para aquele universo, né? E universo que ele vai expandir em outras obras, né? Geralmente a gente pode ter 3 reações, né, com a obra. Ou você não gosta de Duna, ou você gosta só do primeiro, ou você gosta de toda a série. Bem, eu com certeza não estou no primeiro grupo, mas eu ainda espero me definir com relação ao resto quando eu começar a ler as outras partes, né? A segunda parte vai ser mais fácil de ler porque ela não é tão grande assim, e como eu gostei do primeiro, eu vou querer dar essa chance com certeza para o segundo livro, e se eu gostar do segundo, ler o terceiro e por aí vai. Mas o projeto Tijolão ganhou o segundo lugar na minha lista. Duna, sensacional. E o segundo lugar de livros brasileiros também foi um livro que eu li em e-book no sistema de empréstimo, e por isso que eu não posso mostrar a capa, que foi Feiticeiro de Aluguel a Serviço de Exu, do Jean Gabriel Alamo, que é a série de fantasia urbana que faz parte de um mundo compartilhado de todos os contos do autor, que eu ainda vou fazer um vídeo falando dos contos do autor. Tem esse e-book, tem esse livro grande e tem mais 3 histórias curtas, né? Com o bruxo Iago Lima, né? E A Serviço de Exu é sensacional, né? É uma obra que não tem medo de abraçar as polêmicas, né? Ela abraça as coisas que são consideradas marginais, né? E consegue dar um protagonismo. É um livro que tem posicionamento bem forte, e é muito bacana. É uma leitura muito gostosa. É uma leitura envolvente, tem uma trama muito bem trabalhada, e também tem a construção desse universo de fantasia urbana. Ela começa no primeiro conto, que chama Noite em Neon, e ela segue nos outros contos, e nesse livro é bem detalhado, né? Com regras bem coerentes, são bem legais de acompanhar. Esse sistema de magia, né, que livros de fantasia precisam, né, para não ficar tirando sempre coelho da cartola. O Jean, ele é bem atento a isso aí, e é muito bacana de acompanhar. E a roupagem brasileira
sensacional. Olha, realmente, um livro sensacional. E então, pessoal, vamos fechar essa lista. O primeiro lugar, a minha leitura favorita de 2020, gringo, é Nova York 2140, do Kim Stanley Robinson. É o primeiro livro dele, que já é conhecido e reconhecido lá fora, e finalmente chega tradução para o português, né? Inclusive, ele não é a obra mais famosa dele, essa é uma das mais recentes, em que imagina um Nova York em um mundo em que foi parcialmente submerso, né, por derretimento da calota polar, nível do mar subiu e a história se passa, como o próprio livro diz, em Nova York, né? E Nova York ela é dividida em duas partes, né, geograficamente falando. Uma mais baixa que foi muito afetada pela submersão, né? E a parte alta que ainda continua sobre terra, né? E a história ela aborda vários personagens, né? De uma forma ou de outra ainda vivem nessa nova realidade, né? Com os prédios submersos embaixo d'água, pelo menos na sua base, né? O que torna a manutenção muito complicada. E os prédios funcionam de uma forma comunitária. O livro vai explicar como funciona as tramas, né? Tem muitas tramas que vão fazer com que os personagens se conectem de alguma forma. As histórias elas todas vão se cruzar. É muito gostoso acompanhar essas histórias, mas o mais legal é ver a própria cidade sendo tratada como o protagonista da história. Nova York é a protagonista da história. Uma coisa que perpassa todas as histórias é a sobrevivência, né? Como todo mundo consegue, de alguma forma ou de outra, se adaptar com essa destruição, sem fazer com que o livro não critique as coisas que fizeram com que a humanidade chegasse a esse ponto, né? É uma especulação bem coerente, né? Ela é bem tátil, né? É praticamente conhecer como seria o futuro, né? Se tornando uma leitura muito gostosa de ler, né? E é uma leitura que eu recomendo, né? Nova York 2140, pessoal. E busquem essa obra porque vale a pena. Vamos pedir para as editoras, né, trazer outras obras dele, principalmente a trilogia marciana, que é a obra mais conhecida do autor, né? E vamos pro primeiro lugar BR de leituras desse ano, né? Leitura brasileira desse ano. Vocês já devem imaginar, quem me conhece já deve imaginar que é A Telepatia São os Outros, da Ana Rush. Já falei desse livro mais de uma vez aqui, já teve resenha própria, já apareceu em lista. Então, só situar alguns pontos do porquê está nessa lista. Escrita sensacional, uma qualidade acima da média. Uma história que, mesmo em poucas páginas, consegue trabalhar muito bem com os personagens. Os personagens são bastante aprofundados com muita qualidade, né? Porque é profundo e é bom de ler, não é uma leitura pesada. Não é cheia de ação, mas não é uma leitura pesada. E ela não só trabalha bem a protagonista, como trabalha também os coadjuvantes, né? Os personagens coadjuvantes têm uma importância, eles complementam o conjunto de reflexões e ela usa a telepatia de uma forma assim muito especial, né? Eu gostei bastante. Me fez lembrar os melhores momentos da Ursula Le Guin. É a escrita que a ficção científica deveria almejar, né? É a que eu gostaria de ver com uma qualidade sempre assim. E é isso aí, pessoal. Tá feita a lista, agora eu quero ler nos comentários as listas de vocês. Podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Indiquem outros, digam se concordam com essa lista, quais vocês gostariam de ler, enfim, pessoal. Vídeo de lista é para isso mesmo. Para eu falar as minhas, vocês falam as de vocês e, quem sabe, planejar as próximas leituras para esse ano de 2021. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
Soviets happy.